Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu perfil no Instagram. É uma honra tê-los aqui, um prazer inenarrável, a bem da verdade. Hoje eu vou ter a honra, o privilégio, a bem da verdade, de receber o querido professor Luciano Martinez para conversarmos sobre a relativização ou não dos princípios inerentes ao direito do trabalho. O professor Luciano já está aqui entrando, vou aceitar o convite. Vocês estão sendo notificados. Em breve poderão interagir com a gente. Professor Luciano, como vai? Boa tarde, querido. Ô, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo direitinho aqui, tudo jóia. Melhor agora que estamos conversando. Tudo tranquilo. Pois é, tudo caminhando por aqui. E aí na Terra Boa? Tudo na paz também? Como é que tá essa terra maravilhosa? O tempo tá meio nublado, não combina muito com Salvador, mas, enfim, tá tudo meio nublado mesmo. A situação vai se ajeitando aí. Não tem problema. Mas, As coisas vão melhor. guardadas as devidas proporções, nós vamos caminhando, né, professor? Com certeza. Mas tá tudo bem, tudo jóia. Não tenho o que me Que bom. queixar. A família está bem, está tudo tranquilo, todo mundo com saúde, então ótimo, está Tranquilo, maravilhoso. tudo Nós jóia. aqui também estamos nessa fase de isolamento, que em breve vai passar. Eu tenho dito que nós vamos voltar ao normal, mas não vai ser um normal tão normal quanto vivemos, né, no passado, É com o novo, restrições, enfim. é o novo É o normal. novo normal, é o novo normal, é verdade. Aí o Bom, pessoal professor, é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Eu já o acompanho faz tempo, sou um leitor assíduo, né, do seu curso de Direito do Trabalho, inclusive numa determinada oportunidade escrevendo, né, um artigo para uma determinada obra, fiz referência, né, ao seu livro com citações, obviamente, né, os créditos devem ser envidados quando o utilizamos, e Obrigado. particularmente no que diz respeito, até lhe mandei, né, a parte da obra que eu estava citando, versando exatamente sobre o princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade de direitos, né? Os nossos colegas estão entrando ainda, começam a aparecer aqui. Eu vou lhe passar a palavra, professor, caso queira, né, se apresentar, fazer as suas considerações iniciais e nós começarmos a conversar sobre essa temática tão importante para o nosso dia a dia, que hoje há essas duas correntes sistematizando, talvez, uma percepção de violação de princípios e a outra no sentido de relativização de princípios, não numa necessária violação. E é exatamente esse ponto que eu quero enfrentar aqui com o senhor, aproveitar a sua sapiência e trazer à baila essas questões. Então, já lhe passo a palavra agradecendo vez mais. Ok, Fagner, muito obrigado. E vamos tirar esse senhor da frente. A primeira coisa que não tem a menor necessidade. Nós somos coetâneos, digamos assim, não sei, muito possivelmente. É, Bom, falar sobre princípios é uma coisa extremamente importante, alguma coisa que tem uma importância não somente teórica, mas prática, porque ele nos encaminha para determinadas soluções que muitas vezes a gente não consegue identificar sem a utilização deles. A gente vai fazer algumas referências sobre isso. Ele indica tendências, ele revela a natureza jurídica de algumas particularidades, e a gente também vai falar sobre isso, a natureza jurídica do que seja uma relação de trabalho, uma relação de emprego, uma atividade em sentido estrito, porque tem um tratamento totalmente diferente do ponto de vista principiológico. Nós conseguimos, inclusive, relativizá-los quando estamos no âmbito de relações intercontratuais, ou seja, quando existe uma dupla contratualidade. A gente também mais um tema que eu gostaria de participar para agitar aí as várias discussões que nós vamos ter. Portanto, é um tema rico, não por outro motivo, é um tema cujo livro mais citado na área jurídica trabalhista no Brasil durante muitos anos foi o livro do professor Américo Pla Rodrigues. Assim, pelo menos as pessoas que estudaram direito do trabalho da minha geração para trás conheciam Américo Pla Rodrigues, referiam Américo Pla Rodrigues e
de uma certa forma, se filiavam às razões nele contidas. Aqui na Bahia, nós temos também um grande nome das letras jurídicas brasileiras, já falecido, o professor Luiz de Pinho Pedreira da Silva, que escreveu uma obra chamada Principiologia do Direito do Trabalho, também trazendo várias discussões. Então, obras sobre princípios são sempre obras muito apreciadas, são obras muito desejadas, não por outro motivo. O professor Maurício Godinho Delgado tem uma das suas obras prediletas, né, chamada também de Princípios do Direito Individual e Coletivo do Trabalho, entre as obras mais vendidas da LTR, juntamente com a dele. E na esfera processual a gente também encontra obras de princípios sempre muito bem referenciadas, sempre muito citadas. Então a gente pode trabalhar aqui tanto com princípios do direito material quanto do direito processual, mas acho que pelo título que a gente podia pedir até que alguém colocasse, afixasse aí o título que é princípios. Como é que foi que ficou o título, Wagner? Relativização dos princípios do direito do trabalho. Então a gente vai ficar em como direito... uma pergunta. Vai ficar em direito material do trabalho, né? A gente vai ficar material individual e material coletivo, né? A gente vai ficar nessa esfera aí, deixar o processo para um outro debate. Então, para me apresentar, esperando aí a entrada das pessoas, eu sei que hoje em dia as lives elas são muito mais importantes para deixarem gravadas e depois as pessoas assistirem com tranquilidade. Então vamos fazer um negócio com uma grande qualidade e contando com cada um de vocês que estão entrando aí, tá certo? Ótimo, obrigado. Quem colocou aí foi o professor Fagner mesmo. Gente, eu sou o professor Luciano Martinez, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, eu sou juiz do trabalho, sou titular de uma das varas do trabalho de Salvador, sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e autor de algumas obras. Gosto de escrever, gosto de discutir, gosto de dar aula, gosto de interagir. Isso aqui que é o meu mundo. Eu acho isso muito bacana, maravilhoso e fazer novas amizades com vocês que estão aí me assistindo, ouvir as perguntas. Quanto mais desafiadoras sejam essas perguntas, melhor para que a gente possa produzir um bom resultado. Então, professor, como é que começa? Você começa com um desafio ou eu falando sobre alguma particularidade? O que você prefere? Vamos lá, eu vou aproveitar e fazer um recorte na sua fala inicial sobre a clássica obra do Américo Pla Rodrigues, que é leitura obrigatória, né, de todos nós, não temos outro caminho, né, pelo menos na fase embrionária da academia e mais ainda quando depois nos especializamos. Muito bem. E nós sabemos que o professor Américo Pla Rodrigues ele trata do princípio da proteção como um gênero e algumas subespécies, condição mais benéfica, irrenunciabilidade, indúbio pro operário. Outros colegas nós sabemos que tratam já de forma distinta, né, cada um desses princípios, e não como subprincípios de um princípio maior, que é o princípio da proteção. Mas, independentemente desta circunstância, o direito do trabalho é um direito tuitivo, né, professor? Na sua origem, ele foi firmado, estabelecido, pensado exatamente com o caráter protetivo. E dessa vertente, então, surge um princípio que me parece hoje não muito bem compreendido dentro dos operadores do direito do trabalho, que é o princípio exatamente da indisponibilidade ou da irrenunciabilidade de direitos, né? Eu tenho uma visão um pouco mais progressista com relação a esse princípio. Me parece que o senhor também, pela sua obra, Cursos de Direito Material do Trabalho. E aí eu já lhe faço uma pergunta, professor. É possível nós mantermos o nosso foco no princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade mesmo após o fim da relação de emprego, quando já não mais impera, portanto, aquele poder do empregador em face do empregado, né, que é traduzido pela subordinação jurídica, como nós extraímos do artigo 2º da CLT? A minha pergunta se dá exatamente em razão de um próximo passo que nós podemos, então, dar com relação à homologação de acordos extrajudiciais e os limites de intervenção do juiz naquela vontade das partes. Então, qual é a visão do meu nobre colega nesse sentido? Você me levantou um bolão para eu poder falar sobre as duas questões. Primeiro que
a irrenunciabilidade de direitos, ela não está expressamente prevista na CLT, mas tem uma particularidade bem interessante. Eu até falo isso aqui no curso de Direito do Trabalho, sempre aproveito para fazer uma propaganda, né? É claro, daqui do meu babalu, do meu carro-chefe, e eu coloco essa particularidade aqui. Não tem escrito em nenhum dispositivo que os direitos do trabalho são irrenunciáveis. Embora, como dizia lá na motivação da CLT, isso existia no projeto originário e os seus autores, os autores da própria CLT, retiraram do projeto, ou seja, retiraram do texto, porque achavam que isso era tão óbvio que não precisava ser dito e que emergia de outros tantos dispositivos, como, por exemplo, o artigo 9º, que consideravam nulificados todos os atos que fossem praticados contra a ordem constituída na CLT. Entretanto, nós vimos aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, depois que a CLT foi edificada, várias normas que contrariaram essa ideia de irrenunciabilidade. A primeira delas foi, efetivamente, em 1966, a lei publicada no dia 13 de setembro de 1966, uma lei importante, porque eu me lembro até a data, que foi a lei do FGTS. Tá? A lei do FGTS, ela derrubou, pelo menos abalou um dos pilares do direito do trabalho, que era a irrenunciabilidade, prevendo expressamente a possibilidade de se renunciar à estabilidade, produzindo, em realidade, não renunciar, mas uma transação. E aí aproveito a oportunidade para distinguir renúncia de transação. Nós renunciamos àquilo de que nós temos certeza que possuímos, ou seja, um elemento indispensável para a renúncia é a certeza quanto ao direito. Tá? E a renúncia é um ato de natureza unilateral. O indivíduo renuncia por si só e para si só. Enquanto que a transação é um ato bilateral, realizado com outra parte que demanda a existência de uma dúvida. Tá? É necessário ter res dúbia para ter essa possibilidade. Então, nós ficamos muito no plano teórico, sabe, com essa história de renunciabilidade muito tempo, mas ficamos e nos ressentimos de algumas situações, porque eu acho, Fagner, que um dos pontos mais importantes para o doutrinador, para aquele que se dispõe a escrever, para aqueles que se dispõem a debater, é ser coerente. A coerência é, digamos assim, o principal elemento. E você não pode dizer que o direito do trabalho é um direito irrenunciável se, mesmo durante o transcurso do contrato de emprego, chega o trabalhador perante o judiciário, o contrato está vigente. Não é tão frequente a gente ver gente ajuizando a ação durante a vigência do seu contrato, mas hoje tem sido mais comum de se ver do que antes. E essas pessoas, elas muitas vezes chegam lá e acabam deixando de receber o crédito na sua completude, sabendo que o crédito seria de 1.000 unidades, o cara aceita receber 500 unidades. Se ele tem a certeza, e se esse ato é um ato de despojamento individual, evidentemente ele está renunciando a tudo que sobeja. Então a gente precisaria sistematizar isso. Então, de uma certa forma, a maneira de sistematizar é que, perante o judiciário, não existe a capitulação. Tá? Se o indivíduo está perante o judiciário e o judiciário pode, de uma certa forma, o juiz pode intervir, orientar, organizar as ideias dos litigantes, não haveria, nesse ponto, uma capitulação, e aí o ato de renúncia acabaria se legitimando. Muita gente acaba mudando o nome, dizendo não é bem isso, acaba sendo uma composição, uma conciliação, a nomenclatura muda. E outras situações, Wagner, que a gente evidencia concretamente, são aquelas relacionadas, e é o ponto que eu disse, você levantou uma bola e eu jogo para você. Você já reparou que o princípio da irrenunciabilidade dos direitos ou o princípio da indisponibilidade, ele opera apenas no plano das relações intracontratuais, porque quando você coloca dois contratos vigendo ao mesmo tempo, e isso é muito comum com enfermeiros, professores,
médicos, professores de academias. Você evidencia isso muito comumente. Então, imagine um indivíduo que trabalhou já 8 horas e que vai trabalhar em seguida mais 8 horas. Aquele outro empregador estaria praticando algum tipo de ilicitude em admitir a segunda contratação? Pergunta para você. E você acha que, por exemplo, o indivíduo trabalhou durante 8 horas sob um ruído de 85 decibéis? Ele não poderia trabalhar mais 1 hora sequer. Só que ele vai para um segundo emprego, onde ele também encontra 85 decibéis e continua trabalhando. Onde é que fica a indisponibilidade ou o princípio da proteção em relação a esse trabalhador? Haveria alguma limitação? Eu sei que tem uma disposição na CLT que protege os menores que podem trabalhar, né? As horas são totalizadas. Mas Exato. essa situação não acontece em relação aos outros trabalhadores. Então, isso demonstra, fazendo jus ao título da nossa exposição, que há uma relativização muito grande do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e, consequentemente, do seu corolário aí, que é a irrenunciabilidade. O que lhe parece essa situação? Eu concordo, professor. E também só a fim de agregar mais um argumento, sabemos também que a visão propriamente dita desses contratos é de modo individualizado. Ou seja, diferentemente do menor, né, como muito bem pontuado, a própria CLT ela já abraça um panorama de somatório de jornadas para fins de gerar um impedimento, portanto, num outro contrato de se prosseguir dentro daquela situação insalubre ou, enfim, né, acima dos limites que ela própria impõe. E aí me parece que há um recrudescer da CLT nesse sentido, um reforço, né? Porque o menor exatamente, me parece que para ele a indisponibilidade ela fica até muito mais aguçada por parte do legislador, no sentido de proteger, no sentido de intervir. Agora, de fato, para os maiores não há essa vedação. E aí nós, se olharmos os contratos de maneira individual, e isso é muito real, né? Porque quantos e quantos empregados não têm uma jornada na parte da manhã, outra na tarde que emenda, né, no horário também noturno, e não se fala de disponibilidade ou não se fala de violação à irrenunciabilidade. Será que isso é mesmo uma relativização ou é uma própria condição, né, hegemônica da ordem jurídica de autorizar que esses trabalhos sejam realizados e não está nem no plano do princípio mais, só no plano da norma, regra? Me parece que é mais uma análise de norma-regra do que de norma-princípio, não sei, né? Aí eu já levo até mais para o senhor essa indagação. É uma visão aí de princípio ou uma visão de regra propriamente dita? Porque se for uma visão de regra, né, a gente não pensa nem na relativização de princípio. Até porque pensar numa relativização de princípio, há uma necessidade de se aplicar, no meu modo de ver, professor, me corrija se eu estiver errado, a própria proporcionalidade e a razoabilidade, para ponderar exatamente, talvez, um antagonismo aí entre os princípios que poderiam ser colocados em xeque diante de uma certa limitação. Me corrija se eu estiver errado no meu pensamento, né, e lhe devolvendo a palavra, já de imediato. Quem sou eu para te corrigir, meu amigo? Quem sou eu? Em verdade, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Eu gosto da expressão relativização. Eu gosto porque relativização, ela traz em si a ideia de você ver e analisar os eventos de uma forma relativa, levando em consideração perspectiva, tá? Isso permite que você fuja desses sistemas binários de norma ou é princípio, porque nós temos normas princípio, tá? Sim. Eu dou um exemplo para você. O professor Ingo Sarlet, inclusive, ele referencia esse exemplo, não é meu. Uma regra, princípio existente no direito do trabalho é aquela segundo a qual o indivíduo não pode receber em espécie menos do que 30% daquilo que ele receberia
Ou seja, apenas pode ser recebido in natura 70% e outros 30% em espécie, ainda que seja para o cara rasgar, porque isso garante para ele a autonomia, tá? Então, essa é uma regra que leva em si um princípio que aí no jargão alexiano, ele seria, em verdade, um postulado racional, né? Que é da dignidade humana. Então, a dignidade humana é introjetada nessa regra e a gente acaba dizendo ser uma regra que tem um caráter principiológico. A gente vê regras com caráter principiológico também na própria Constituição. Na Constituição nós temos uma regra que acabou sendo relativizada, por isso é que ela adquiriu características principiológicas, porque para você relativizar, dizem, né, tem que ser um princípio. Então, o que fizeram agora na ADI 6363 com a regra de que, procedimentalmente, reduções de salário demandariam negociação coletiva? Relativizaram uma regra. Aquilo é regra. Eu fiz uma live há algum tempo aí com o professor Pedro Lenza e a gente conversou justamente sobre essa particularidade. Eu vi. E na discussão eu falava para ele, eu dizia, olha, em verdade, o Supremo, ele fez aquilo que o Eros Roberto Grau pugnou, embora não tenha sido o inventor da expressão, mas o difusor, de que a Constituição não se interpreta em tiras. Então, se não se interpreta em tiras, até mesmo aquelas regras são passíveis de sistematização. Então, tudo é muito relativo. E por isso, relativização, acho que você mandou bem no título da nossa live. Eu gostei. Que isso, meu amigo. Um detalhe, quando a gente fala sobre a intercontratualidade, a gente chega a determinadas situações que são produtoras de questionamentos e problemáticas reais. Veja só essa situação que foi objeto de julgamento no TST há alguns meses passados. O indivíduo trabalhava em duas empresas. Em uma empresa, ele atuava como gráfico, trabalhava numa gráfica e à noite ele era professor. Só que na gráfica ele sofreu um acidente do trabalho por conta da péssima estrutura da gráfica, ou seja, o empregador teve culpa na ocorrência do acidente do trabalho. E por conta disso ele ficou impossibilitado de trabalhar na gráfica e também lá para a escola, na qual ele era professor. Só que quando ele se afastou, o primeiro questionamento que surge, aí a principiologia vai ser muito importante para resolver esse problema, ele teria o recolhimento dos 40%, ele teria o recolhimento do FGTS sobre o período de afastamento nas duas empresas ou apenas em uma delas? E quando ele voltasse, ele teria estabilidade nos dois empregos ou em apenas um desses empregos, ou seja, naquele em que ele sofreu o acidente do trabalho? Então, existem muitas circunstâncias que são afloradas a partir desses exemplos e que demonstram que a gente não pode levar a ferro e fogo nem mesmo os princípios. Perfeito. Professor, inclusive, né, a sua fala me levou a um outro pensamento, se me permita só abrir um parênteses aqui, com base exatamente no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, onde há, né, um pensamento muito forte, rígido e veemente, no sentido de que ali existe um princípio, que é o princípio da irredutibilidade salarial. Né? E aí, com base, então, nesse princípio, defesas existem de que a ADI, o julgamento lá da liminar na ADI, não referendada, né, 6363, colidia, né, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que não foi referendada, portanto, essa decisão colide com o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, além também de colidir com o artigo 7º, inciso 13, né, do mesmo texto. E me parece, não sei, tá? Eu fiz um estudo sobre
os debates que ocorreram na Constituinte, e a subcomissão 7, que tratou exatamente dos direitos sociais, e eram constituintes Paim, Lula, Serra, e não me lembro quem era agora o presidente daquela subcomissão, tá? Mas tinha também o presidente que, no debate, interessante que a visão deles naquela oportuna sessão não era no sentido de proibir a redutibilidade salarial por parte do empregador diretamente, no sentido tão de crise, né? Ou seja, o Constituinte não tinha condição de verificar que no futuro haveria uma pandemia, porque se tivesse, talvez ele inserisse ali a possibilidade de redução através de lei. Qual foi a grande questão de fundo que eles debateram? Nós não podemos aqui, houve até uma modificação, uma emenda, para tirar a previsão de lei modificando admitindo a alteração salarial, para tão somente via negociação coletiva. Serra queria que tivesse redução de salário por lei ou negociação coletiva, e Lula pugnava que fosse só por negociação coletiva. Exatamente, exatamente. Foi triunfante. E a questão de fundo foi exatamente por quê? Porque se entendeu que as crises financeiras elas são segmentadas dentro da economia. Então, não poderia se dar uma carta em branco, né, um cheque em branco, melhor dizendo, assinado, para todos os empregadores, com autorização legislativa, reduzirem o salário. Pelo contrário, haveria sim de ter a participação do sindicato para a averiguação das necessidades econômicas e financeiras, e aí sim, de forma setorizada, fazer as adaptações e reduzir o salário, né, e proporcionalmente a redução de jornada. Então, quer dizer, na minha visão, professor, eu não vejo nenhum impedimento de uma fonte formal heterônoma diante de uma situação emergencial a admitir a redução de salário e redução proporcional de jornada, e até porque eu acho que está tendo um alarde muito grande, mas não se está percebendo uma questão que está saltando aos olhos, qual seja, quando se faz um acordo coletivo para redução de salário e redução proporcional de jornada, não se dá nenhuma garantia contra prestacional para o trabalhador. Não se dá para ele nenhum benefício social e nenhuma garantia provisória no emprego. E a medida provisória 936, além de ter criado o benefício emergencial, que é pago com recurso da União, ainda tem também a garantia, né, pelo período ali da suspensão ou da redução. Claro que se demitido for, cabe aí uma indenização. Não sei se a minha visão também parece equivocada. O 611 da CLT, o 611 da CLT, o 611-A, até foi um dos poucos elogios que fizeram à reforma trabalhista. Foi de que o 611-A previu que se houvesse negociação coletiva tendente a reduzir salários, haveria um consectário necessário que seria a proteção contra o desligamento. Então, teria, de todo modo, teria de ter, né? Pelo menos está lá no 600, eu acho que é o 611-A, é um dos parágrafos, se você tiver uma série... Mas não benefício, mas sem nenhum benefício pago pelo governo. Não, né? Seria só a garantia. O governo foi por causa da crise, do coronavírus. Genérico, né? Mas pontualmente, né, em uma situação ou outra, você vai ter aí uma empresa passando por dificuldade e o sindicato vem como gestor de crise e tenta diminuir o impacto mediante a redução dos salários. E, interessantemente, o 611 já previa isso. Eu acho que é o 611. Hoje em dia a gente não tem mais CLT escrita na mão, assim, fácil, né? Então eu estou aqui no computador, eu acho que é o 611. Aqui. 611-A, parágrafo primeiro ou segundo? Terceiro. Se for pactuada a cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Até um prazo grande, não é um prazo pequeno, porque esse prazo que foi dado aí pelo governo é pequeno na 936, foi só um acréscimo. Mas eu acho bacana que de fato, as medidas provisórias
que foram editadas pelo governo tenham se sensibilizado, criado esses instrumentos aí de garantia de emprego em sentido estrito. Eu vi um outro que é bem interessante, que eu já até referi na próxima edição do curso de trabalho, que foi bem inovador, antecipação do vencimento dos empréstimos, né? Se o empregado for, ou se o conjunto de empregados for despedido. É bem bacana isso aí. Mas tem mais princípio, hein? Vamos passear sobre isso. Mas assim, a minha questão é exatamente, só para finalizar, fechar esse parênteses, professor. Houve ou não houve ali uma relativização, então, pela ANP do princípio da irredutibilidade, autorizado por norma, né, heterônoma, por fonte heterônoma? Houve essa relativização na visão do nobre professor? Sempre tem havido, viu? Sempre tem havido relativizações do princípio da irrenunciabilidade do direito, da indisponibilidade. Algumas são até um pouco difíceis de aceitar, e aí eu entro em um tema novo. Novo, não tão novo, mas novo, né? Que é o tema do chamado hipersuficiente. Aquela ali foi até difícil de admitir, porque você não somente atinge a questão relacionada à indisponibilidade, quanto você atinge o próprio princípio da proteção. Porque se o crédito trabalhista ele é insuscetível realmente de disponibilidade, né? É um direito indisponível, como se diz, não se aplica em relação a quem recebe crédito trabalhista a arbitragem, correto? Porque a lei de arbitragem, logo no seu começo, se a gente for na lei de arbitragem, deixa eu ver se eu Direito acho. indisponível. Lei arbitragem. Direitos patrimoniais disponíveis, Lei 9.357, né? 307. 307. Ali eu acho que um dos seus primeiros dispositivos, ele diz exatamente sobre essa particularidade. Está aqui, artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ora, então, quando na CLT disseram que o hipersuficiente, que eu não acho nenhuma hipersuficiência em alguém que ganha 2 vezes o teto de benefício do regime geral da Previdência Social, não é verdade? É até um cara que fica até muito mais constrito, porque quem ganha bem tem medo de perder o emprego. Não, e o pior, né? Eu sou advogado, imagine que eu sou contratado para um escritório, uma situação hipotética, para receber R$ 11.500 por mês. Eu não sou o hipersuficiente, embora tenha nível superior. O médico que receba R$ 15.000, ele é hipersuficiente e não tem, né, o conhecimento do direito do trabalho como eu tenho. Enfim, é o que eu chamo de paradoxo sistêmico, mas vamos lá, professor, perdoe-me por interromper. É um paradoxo sistêmico e é mais até do que isso, né? É difícil para as pessoas comuns, as pessoas que não sabem direito, entender essa lógica. Porque qual é a diferença que tem em alguém que recebe mais e tem formação em nível superior para que ela fique submetida à arbitragem e outra que ganha menos e tem as proteções jurídico-trabalhistas, né, todas. Então, é difícil entender essas lógicas, porque eu volto a repetir, um dos nossos principais referenciais precisa ser a coerência. A gente precisa atuar coerentemente em relação a tudo que a gente diz e faz. E nesse particular, o sistema não foi coerente, o sistema não fechou. O sistema não fechou. Ficou em aberto. Ou seja, a gente não sabe dizer efetivamente por que razão é que um cara que ganha mais do que 2 vezes o teto de benefícios da Previdência Social tem que se submeter a um ajuste de natureza individual em detrimento do que estiver em norma e em detrimento do que estiver em norma coletiva. Tá? Isso é uma incoerência. Né? Ou nada serve, ou nada se aplica, não se tem a proteção que se diz ter para os direitos trabalhistas, e eles não seriam mesmo protegidos como se diz que são, ou eles são todos, inclusive esse cidadão aí que ganha um pouquinho mais. E há quem defenda que nesses casos pode-se implicar também a aplicação de uma presunção de consentimento viciado com a incidência do artigo 9º da CLT, porque nem sempre
o sujeito que recebe 2 vezes ou mais o teto previdenciário e tem nível superior, ele sabe exatamente aquilo que ele está negociando. Sim, Ainda sim. tem essa possibilidade, né? Mas, professor, deixa eu avançar para uma outra questão aqui que eu tenho visto muitos também acentuando essa possibilidade que incide sobre o artigo 2º da MP 927, que foi objeto também de decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Muitos afirmam que esse artigo 2º da MP, quando assenta que o acordo individual escrito vai prevalecer sobre qualquer instrumento, seja legal ou coletivo, respeitados os limites impostos pela Constituição Federal, não precisaria nem estar ali na medida provisória, mas enfim, né, o presidente da República quis assim estabelecer. A defesa é no sentido de que essa disposição ela não relativizou, não. Ela viola o princípio da norma mais favorável. E então, professor, eis uma questão que hoje, diante, obviamente, dos objetivos desses instrumentos emergenciais, né, da MP 927, 936, que, no meu modo de ver, devem sempre ser interpretados de acordo com o objetivo que elas traçam, manutenção do emprego, preservação da renda e também da atividade empresarial. Qualquer conduta da empresa que vá de encontro a esses objetivos, para mim, já é caso de incidência do artigo 9º da SLT, nulidade de pleno direito. Mas quero ouvir, né, a voz da sapiência. Não diga isso. Eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma posição, né? Eu tenho uma posição sobre isso. Esse dispositivo passou pelo controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode dizer que esse dispositivo ele contraria a Constituição. Ele está conforme a Constituição. E uma coisa que eu me conformei absolutamente e que eu democraticamente aceito sem ressalvas é a lógica segundo a qual o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de ser o último a errar. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal esteja errado, nós, democraticamente, precisamos ter em qualquer sociedade uma pessoa ou uma instituição que tenha o privilégio, o monopólio da última palavra. Então, enquanto estiver vigendo essa medida provisória, ao menos ela, o artigo 2º é constitucional, por mais estranho que ele seja, ele ingressa até no âmbito da exceção. O Rui Barbosa, meu conterrâneo, eu até já falei isso algumas outras vezes, ele numa discussão lá no Senado, em 1914, ele cunhou uma frase que eu acabei de dizer, que o Supremo tem o privilégio de ser o último a errar. E depois Nelson Hungria falava sobre o supremo privilégio da última palavra. É isso mesmo. A gente tem que admitir que, mesmo errado, alguém tem que nos orientar, né? E a gente tem que se conformar com a orientação que foi apresentada. Então, para mim, eu muito simplesmente vejo essa situação como uma situação merecedora de reprovação, né? Com todas as críticas que a gente poderia fazer, mas coloco ela como uma exceção, sabe, Fagner? Eu ainda faço isso e sempre utilizo essa referência. Eu não tenho a menor dúvida de que o parágrafo 5º do artigo 23 da Lei 8.036 de 90, leia-se o dispositivo que deu para o FGTS prescrição trintenária, era uma norma constitucional, porque ela foi criada com base naquele dispositivo que está lá no caput do artigo 7º, que prevê tranquilamente, claramente, sem dúvidas, que podem ser criadas fontes mais favoráveis. Né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, esses que estão aqui, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então foi lá, o legislador infraconstitucional criou aquele, aumentando a prescrição, ao invés de ser de 5 anos para 30. Chegou o Supremo e disse, não, não é assim. Eu até me espantei de o Supremo ter feito essa interpretação, mas fez. Acho até que ele fez errada, mas fez. O que a gente faz diante disso? Coloca como uma exceção.
em regra, as normas podem ser criadas para serem mais vantajosas do que esses direitos mínimos aqui contidos no artigo 7º. Entretanto, nesse caso específico, vamos colocar aqui como uma exceção, porque o Supremo entendeu como tal. Então, eu respeito o Supremo, respeito a posição do Supremo e não questiono aquilo que ele decidiu, embora possa tecer consideração em nível teórico, sei lá, acadêmico, e falar da incorreção. Estava errado. O Supremo errou, mas ele tem o privilégio de ser o último a errar. Eu digo para os meus clientes e alunos sempre o seguinte: decisão judicial se cumpre, não está imune a crítica, estudos e reflexões. Mas decisão judicial se cumpre, é ato de soberania do Estado, ponto. Não se discute, né, até que se mude o sistema. O sistema como posto é esse que tem que ser aplicado e a ele, portanto, devemos nos inclinar, já que vivemos num Estado democrático e de direito, né? Agora, quero aproveitar a sua fala, professor Luciano, do artigo 7º, caput da Constituição Federal, e quando ele fala realmente que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o que a doutrina denomina de patamar mínimo civilizatório, né, vedando, portanto, o retrocesso social, mas eu quero ir mais a fundo um pouco, se me permite. O artigo 620 da CLT. Eu tenho refletido muito sobre a previsão hoje do artigo 620 com a redação que foi dada pela Lei 13.467, né, denominada Reforma Trabalhista. Porque antes nós sabemos que, com a redação que vigia, nós tínhamos a teoria do conglobamento, enfim, umas controvérsias com relação, mas havia sim a possibilidade de nós buscarmos o que era, dentro dos instrumentos, a condição mais benéfica. Hoje não mais. Hoje não mais. A redação é muito clara, né? Salta aos olhos que ela diz: vamos sempre aplicar o acordo coletivo em detrimento da convenção coletiva. Tenho refletido, ainda não tenho uma posição muito firme, mas inclinado estou a entender que eu não sou daqueles também que acham que tudo é inconstitucional, sabe, professor? Por isso que eu estou dizendo que estou refletindo, né? Fala que no Brasil não tem constitucionalistas, porque no Brasil tem inconstitucionalistas. Inconstitucionalistas, é verdade, né? Mas assim, por isso que eu digo, a minha tendência, né? Estou refletindo, né? Porque entendo que também existe o princípio da conformação do legislador, né? E seria bom aí que os nossos colegas se adentrassem um pouco no estudo da legislação, da conformação do legislador, que é um ato de discricionariedade, mas também me parece que a própria conformação do legislador ela não pode violar preceitos constitucionais. E o preceito do caput ele é muito claro. Para mim, até chega a ser um primado do direito do trabalho, que eu tenho que observar a condição mais benéfica, a condição social mais benéfica para o trabalhador. E aí, quando o artigo 620 ele vai de encontro a esta previsão, isso me preocupa. Me gera uma posição tanto quanto refratária na sua incidência, sabe, professor Luciano? Por quê? Quando o texto fala que a norma coletiva, que o acordo coletivo vai prevalecer sempre sobre a condição, será que vai sempre prevalecer independentemente de ser mais benéfico? Ou nós precisamos fazer uma interpretação conforme a esse dispositivo para não se declarar inconstitucionalidade e buscar a sua máxima efetividade, considerando exatamente o caput do artigo 7º? Me fiz entender, professor? Sim, perfeitamente. Bom, o que o senhor já refletiu a respeito? Tem alguma consideração sobre? Já pensei, sim. Esse dispositivo, ele parte de uma ideia de especificidade, tá? Então, evidentemente que pela especificidade, o específico triunfa sobre o genérico. E aí o sempre, né, que é um advérbio que incomoda, né, porque ele aparece escrito: as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, o específico sempre prevalece sobre o genérico, é mais ou menos isso que se diz ali. E aí, algumas pessoas vão dizer assim: puxa, mas isso não teria alguma inconstitucionalidade? Porque pode acontecer que um acordo individual preveja uma condição que não seja tão vantajosa
quanto àquela prevista em convenção coletiva. Isso não violaria a regra de prevalência da fonte mais favorável e que é constitucionalizada, etc. e tal? Eu especificamente acho que não. Por quê? Porque tudo depende, sabe, Fagner, do que você chama de melhoria. O que é melhoria? Ter um aumento salarial ou ter a manutenção do emprego? Então, se você conclui que é ter um aumento salarial, talvez a sua conclusão não seja igual à da grande parte dos trabalhadores que prefere, apesar de não ter o aumento, ter a manutenção do contrato de emprego. Então, parte-se da ideia de que o que é específico, na especificidade, a gente consegue entender melhor a problemática, sabe? Então, nesse particular, o professor Estevão Mallet, com a redação que antes existia, ele até criticava a redação anterior, né? O Estevão foi meu orientador, né? E eu assistia às aulas, e dava também aulas de graduação lá na Universidade de São Paulo, e a gente discutia sempre sobre a redação que existia antes dessa. E tinha assim, as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Esse texto era extremamente discutível, porque quando havia, por exemplo, uma redução de salários, essa redução ocorria através de acordo coletivo. E a redução nunca era melhor do que a manutenção que estava prevista na convenção. Então, pela regra da especificidade, esse dispositivo não merece assim esse reproche, essa crítica toda, porque a gente começa a ver que o que se defende é a identificação do conceito de melhoria. E o conceito de melhoria é um conceito tão indeterminado que quem preenche... Particularizado, né? Quem preenche esse conteúdo é o destinatário, tá entendendo? Então pode acontecer... Perfeitamente. Então eu não admito, quer dizer, eu admito ele como um dispositivo recepcionado pela ordem constitucional. Perfeito. As pessoas perguntando as coisas aí, eu não sei se... eu vou trazer à baila o Roberto Gago. Roberto Gago é seu colega aqui no Rio de Janeiro, tá? Justo trabalha aqui no Rio de Janeiro. Roberto, um abraço para ti. Ele afirma, no acordo individual, é preciso avaliar as peculiaridades das circunstâncias. Muitas vezes o que parece prejudicial tem o intuito de não dispensar nenhum empregado. Que é o que eu tenho também defendido com relação às próprias MPs 927 e 936, né? Dentro do início da nossa fala, nós até registramos isso. Agora, o Diego é um advogado aqui no Rio de Janeiro, tá, professor Luciano? Sim. Ele pergunta, professores, um acordo coletivo reduz o valor da multa do FGTS e concede prazo para pagar rescisão sem contrapartida financeira. Isso seria constitucional? Isso, na verdade, é um sindicato aqui do Rio de Janeiro que fez um acordo coletivo, tá, com uma determinada empresa, reduzindo a multa do fundo de garantia de 40% para 20% e o pagamento das verbas decisórias em 10 vezes sem juros. Está previsto na cláusula número 30, se não me falha a memória, desse acordo coletivo. Então, professor, já te devolvo diretamente a palavra. Devolve uma bola de fogo, em verdade, né? Propositalmente. Olha, talvez eu constitua uma polêmica aqui. Primeiro que eu não conhecia essa situação, estou avaliando agora e estou dando uma resposta sem muito pensar. Mas me parece que sim, tá? E eu vou te dizer por quê. Porque o texto constitucional, o artigo 7º mesmo, lá no inciso de número 26, ele tem um dispositivo que prevê o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas como fonte de direito. Então, foi para isso mesmo que as entidades sindicais foram criadas, para relativizar os direitos. Só que essa relativização, ela não pode infringir o patamar, esse que você falou, o patamar civilizatório mínimo, né? Aquele que está ali não pode. Por exemplo, eu não posso fazer uma negociação coletiva e dizer que essa categoria vai receber menos do que o salário mínimo. Ora, não dá. Essa negociação ela não triunfaria, porque aquele patamar está ali ligado. Os 40%, eles não estão nesse patamar civilizatório mínimo, embora estejam na Constituição.
Artigo 10 do ato das disposições 10. constitucionais transitórias, lá no inciso 1º, multiplicou por 4 o que era 10%, né? Lembra lá na 5.103 de 1966. Então, você pode ter aí, em relação a esses 40%, algum tipo de discussão. Mas quanto a parcelar, não. Quanto a parcelar, não tem problema, eu acho, tá? Agora, quanto a reduzir os 40 para menos, aí comporta alguma discussão que eu não tenho, nesse momento, condição de dizer com segurança se esses 40% seria ou não um patamar civilizatório mínimo, tá? Não sei dizer. Tenho que pensar um pouco mais para poder me posicionar. Se fosse outro qualquer, tipo assim, o cara não vai ter férias. Aí não, né? Não pode porque está lá na Constituição. Ou o cara não vai ter 13º salário. Por mais que o 13º salário para alguns seja jabuticaba, quem falou que era jabuticaba foi o Mourão, né? Para alguns seja jabuticaba, ou seja, uma coisa brasileira, está na Constituição, está no artigo 7º e é patamar civilizatório mínimo. Então não se pode pegar jabuticaba e tirar de lá do pé assim. Tem que deixar lá, embora seja uma particularidade, não sei, nos outros sistemas jurídicos que eu conheço não tem 13º mesmo. Mas, de repente, é alguma coisa que já se incrustou na nossa cultura e que por isso não pode ser tirada. A gente tem que encontrar uma justificativa. Então, não se pode, quem trabalhar na hora noturna não vai receber a mais, não dá, né? Mas esses 40% eu não sei te responder agora, não. Mas a divisão em fatiazinhas, em pedacinhos, dá. Dá sim. Eu confesso que quando eu recebi essa informação dele ontem, eu recebi com uma certa estranheza. E logo de primeiro eu disse, olha, me parece que já nasce, né, com vício, já nasce viciado, pelo menos essa parte do acordo coletivo. Mas conversando depois com outros colegas e aí refletindo, essa questão do parcelamento propriamente dito, né, eu até entendo que seja possível sim, até porque voltamos àquela discussão da disponibilidade propriamente, acho que estamos a falar de créditos, né? Então, se ele pode levar para homologação judicial um parcelamento das verbas rescisórias, ou até mesmo no ajuizamento de uma ação, né, tipicamente trabalhista, ter o parcelamento das verbas rescisórias até mesmo em 20 vezes, por que não um acordo coletivo diante de uma crise reconhecer a possibilidade de pagamento, né, parcelado? Agora, confesso que com relação à multa fundiária, né, a redução da indenização fundiária, eu ainda tenho minhas reservas e nesse primeiro momento eu afirmo que não seria possível diante, né, do quadro que nós temos com relação às próprias garantias constitucionais. Como bem dito, o artigo 10º, né, do ADCT, ele é bem claro dizendo que a multa faz parte, né, de um direito inerente a uma condição mais benéfica para o trabalhador. Mas não sei, é uma reflexão apenas incipiente, né? Registro da entrada do professor Rodrigo Pessoa, da Universidade de La Fronteira, lá do Chile, aqui balançando a mãozinha. Olha ele ali assistindo a nossa live. E Maravilha. ao Roberto, que menciona precisa analisar as contrapartidas, eu acho, Roberto, que em algumas situações não tem nem contrapartida, né? Porque, por exemplo, se um indivíduo quer fazer uma negociação coletiva para retirar as férias, não trabalha, mas não tem férias, não dá para ter contrapartida, né? Então, assim, esse núcleozinho, que é um núcleo duro, que é um núcleo que a gente chama de patamar civilizatório mínimo, né? Ele não pode ser objeto de nenhum tipo de transação, negociação, aviltamento, senão não seria patamar, não seria civilizatório, não seria mínimo, né? Mas outras coisas, esses 40% eu não sei dizer agora. Vou pensar um pouquinho para tomar uma posição, mas agora não sei dizer. Professor, tenho... Oi? Tem mais princípio, mas não tem tempo. Pois é, já estamos com 54 minutos. Já estamos com 54 minutos. De toda sorte, eu até prefiro agora abdicar de qualquer fala, deixar contigo, portanto, as palavras que queira aí proferir com relação à eventual temática que nós não tivemos ainda a abordagem aqui na nossa live. Professor, fica à vontade para trazer o que entender pertinente. Nós temos aí mais 6 minutos. Eu vou falar pouco para devolver a você, enfim.
Assim, Fagner, a ideia foi ótima. Falar sobre princípios é sempre bom, como eu disse lá no comecinho, né? E a gente consegue produzir vários questionamentos interessantes sobre princípio. Eu acho que eu sou um dos poucos autores que distingue, por exemplo, trabalho de atividade em sentido estrito, né? Eu não me conformo em não haver uma divisão entre o trabalho e a atividade em sentido estrito. Algumas pessoas podem até perguntar o que é atividade em sentido estrito para você. O estágio, por exemplo. O estágio não é trabalho. O estágio é uma atividade em sentido estrito, porque o estagiário ele não trabalha. Ele se prepara para o trabalho. Ele está realizando, a lei diz, um ato educativo escolar supervisionado. Não dá para reger o trabalho. É uma tese que eu já sustento há tanto tempo. Não dá para reger o trabalho, desculpe, o estágio da mesma forma que se rege o trabalho. Aí eu vou dizer, mas o estagiário tem direito às normas de segurança e medicina do trabalho. Ô, gente, não vai dar, então, norma de segurança e medicina do trabalho para o estagiário? Ele é um ser humano, não é verdade? Se você dá as normas de segurança e medicina do trabalho para aquele que visita a empresa como um consumidor ou como um fornecedor, você não vai dar para o estagiário, mas o estagiário ele não é regido pelas relações de trabalho, de modo que a principiologia do direito do trabalho não se aplica ao estágio. Você veja o princípio da manutenção da condição mais benéfica. Vamos um outro. O princípio pronto. O da irredutibilidade de salários. Ele não se aplica ao estágio. Você pode reduzir a bolsa do estágio. Aliás, a bolsa pode até não existir, tá? Agora, tem alguns princípios mais amplos, eu estou utilizando esse como um exemplo de problemática, que você não tem como deixar de aplicar ao estágio. Por exemplo, o princípio da não discriminação. Eu não posso dizer, eu só contrato estagiário da Universidade Federal da Bahia. Eu só contrato estagiário da Universidade, a sua é qual? Gama Filho? Quem foi Gama Filho? Gama Filho. Só contrato da Gama Universidade Gama Filho, que não existe mais, infelizmente. Estadual do Rio de Janeiro, discriminando todos os outros. Esses direitos o estagiário tem. Ou eu não posso dizer assim, eu vou pagar mais para os estagiários de uma faculdade do que para outra. Mas aquela principiologia que é própria do direito do trabalho não se aplica às atividades em sentido estrito. Então, você vai dizer assim, só o estágio que é atividade em sentido estrito? Não, eu digo para você. Temos também a dona de casa realiza uma atividade em sentido estrito. O serviço voluntário, que não é trabalho voluntário, a lei de serviço voluntário não fala em momento nenhum em trabalho voluntário. Serviço voluntário é serviço, não é trabalho, tá? E por não ser trabalho, ele também não comporta a aplicabilidade da mesma sistemática principiológica. Mas isso é uma conversa maior para você ver quantas variáveis a gente tem em torno desse assunto que a gente está abordando aqui. Falar sobre princípios é muito bom, bacana. Queria dizer para todo mundo que tanto eu quanto o professor Fagner temos um sorteio de uns livros que a gente colocou, né? A gente não pode esquecer, está no site como é? Infodireito Trabalho. Infodireito do Trabalho. Tanto eu quanto ele, procura lá nos sorteios Infodireito do Trabalho, aí me segue, segue ele, segue umas regras lá, e aí você concorre, tá bom? Pode ser uma boa. E no que diz respeito a outras particularidades que a gente poderia falar aqui, eu acho que é melhor até nem falar, porque já está acabando o tempo. Vou devolver a palavra e a condução aí para o professor e dizer muito obrigado a todo mundo que está aqui me assistindo. Continuem se interessarem, evidentemente, a acompanhar o meu perfil. Eu publico aí algumas lives interessantes, algumas postagens também. Tem a live internacional, a live leve e também a obra pelo autor. Professor, muito obrigado, é o que eu tenho que te dizer, viu? Fiquei muito grato e adorei a conversa. A gente vai manter um contato mais frequente, tá bom? Obrigado. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui, né? E bater esse papo contigo, esclarecedor, elucidativo e, na verdade, plantando inúmeras sementes para fins de reflexão. Eu gostaria muito de elastecer a nossa conversa hoje, até para entrar exatamente nos limites da atividade jurisdicional no que toca a homologação de acordo extrajudicial, mas
o tempo não nos deixa. O Instagram, infelizmente, ele derruba a live de uma forma assim abrupta, né? Ele não tem misericórdia. Conversa rápida. É verdade, mas ó, faltam 20 segundos. Vamos combinar então, vamos combinar pelo WhatsApp então uma próxima live. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, forte abraço, foi um prazer enorme te ouvir, professor. Muito obrigado, um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença, pela participação. Vamos marcar uma outra com brevidade. Até mais.